Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês a primeira resenha de livro desse ano de 2020. E eu confesso que é uma leitura um tanto quanto curiosa, intrigante, acredito eu, que para a maior parte das pessoas, se tratando do que se trata. Sem mais delongas, o livro que eu vim resenhar para vocês é o livro Confissões do Crematório, escrito pela Caitlin Doughty, e logo na capa do livro já está escrito um livro para quem planeja morrer um dia. E é sobre ele que eu vou falar hoje. Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se. Vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? E eu confesso que quando eu descobri que esse livro existia, eu já fiquei muito curiosa. Para quem não sabe, eu sou formada da área da saúde, então na faculdade eu tive que lidar com cadáveres nas aulas de anatomia. Tanto na faculdade de educação física quanto na faculdade de fisioterapia eu tive que ver N cadáveres, tanto peça quanto inteiro. Então, particularmente para mim, eu fiquei muito curiosa para saber sobre o processo, já que o nome fala Confissões de um Necrotério. E eu acho muito importante falar-se sobre isso, porque a morte, ela é mais ou menos como o Lord Voldemort do Harry Potter. É aquela coisa que você não pode falar, aquilo que não deve ser nomeado. É um tabu, muitas pessoas quando começam a tratar desse assunto já são interrompidas com alguma que fala: credo, para de falar com isso, parece que tá gorando. Quando na verdade devia ser um assunto sim discutidos com todas as pessoas de uma forma mais natural possível. Afinal de contas, a única certeza que nós temos nessa vida é que um dia a gente vai morrer. E a história da Caitlin é uma história muito curiosa, porque ela sempre foi muito aficionada sobre o assunto morte. Tanto que o livro começa justamente assim que ela foi contratada por uma empresa funerária e precisa fazer a barba do seu primeiro cadáver. Muita gente vai achar mórbido, mas é muito interessante a gente conhecer o processo, a gente falar sobre, a gente ler sobre, porque afinal de contas uma coisa que eu percebo é que as pessoas têm muito medo, mas medo de algo que é inevitável. Então, acredito eu que quanto mais falar-se, ler-se e entender-se sobre isso, melhor as pessoas vão lidar com esse assunto. E logo no começo desse livro, a autora fala o seguinte: olhar diretamente nos olhos da mortalidade não é fácil. Para evitar isso, nós escolhemos continuar vendados, no escuro em relação às realidades da morte. No entanto, a ignorância não é uma bênção, é só um tipo mais profundo de pavor. Esse livro é sobre meus 6 primeiros anos trabalhando na indústria funerária dos Estados Unidos. E aí, ela já adianta logo na introdução que ela vai falar de formas minuciosas como é feito o processo. Então, se você aí não gosta do assunto ou tem um estômago meio frágil, enfim, talvez esse livro realmente não seja indicado para você. E aí, ela já começa explicando um pouquinho sobre a relação dela com esse assunto. Meu relacionamento com a morte sempre foi complicado. Desde a infância, quando descobri que o destino final de todos os humanos era a morte, o puro terror e a curiosidade mórbida lutavam pela supremacia na minha mente. E aí, um pouco mais à frente, ela conta como foi a primeira experiência dela frente a frente com a morte, que foi o seguinte: um belo dia, ela estava no shopping com o pai dela, e aí eles se separaram, o pai dela ficou num banco, meio dormindo, e ela saiu. Aí, conta o seguinte: como muitos shoppings, esse tinha 2 andares, com um piso amplo e aberto que permitia que as pessoas no andar de cima vissem a ação embaixo. Vi meu pai cochilando num banco na praça de alimentação. "Pai!" gritei do 2º andar. "Pretzel, pai, pretzel!" Enquanto gritava e balançava os braços, vi com o canto do olho uma garotinha subir para o local onde a escada rolante encontrava a grade do 2º andar. Enquanto eu olhava, ela passou por cima da grade e despencou 10 metros, caindo de cara em uma bancada laminada com um baque horrível. "Meu bebê! Não, meu bebê!"
gritava a mãe dela, descendo pela escada rolante, empurrando violentamente as pessoas para o lado, enquanto uma multidão se formava. Até hoje, nunca ouvi nada tão de outro mundo quanto os gritos daquela mulher. Meus joelhos falharam e olhei para onde meu pai estava, mas ele sumiu com a multidão. Onde antes ele estava, só havia o banco vazio agora. Aquele baque, o barulho do corpo da garota batendo no laminado, se repetiria na minha mente sem parar. Um baque surdo atrás do outro. Hoje, os baques podem ser chamados de sintomas de síndrome de estresse pós-traumático, mas na época eram só o batuque da minha infância. Então eu acredito que pessoas que têm essa experiência muito jovens, de frente a frente com uma pessoa querida, falecida ou algum acidente, eu acredito que elas, não sei, acredito que elas consigam lidar um pouco melhor ou criam com isso um pouco mais de maturidade sobre esse assunto. Se você aí me acompanha no canal há algum tempo, sabe um pouquinho da minha história, já fiz um vídeo aqui contando o vídeo chamado Quem Sou Eu, vou até deixar linkado aqui no canal, onde eu conto um pouquinho da minha história, da minha infância, da minha formação acadêmica e da minha vida profissional e por aí vai. E como muitas pessoas já sabem, eu perdi um irmão no dia 31 de dezembro de 1990, eu era criança e perdi o meu pai no dia 1º de janeiro, há 5 anos atrás, de 2016. Então, meu primeiro contato com a morte foi justamente o meu irmão. O meu irmão, ele tinha na época 9 anos de idade, então eu particularmente não gosto, mas lembro da cena como se tivesse sido ontem. E aí depois eu descobri que eu tinha outros meios irmãos e o mais velho deles teve um neném natimorto, então meu segundo contato, ainda criança, foi com o meu primeiro sobrinho, bebezinho. Então eu acabei lidando com diversos falecimentos, diversos velórios desde criança e na faculdade, como eu falei, não foi pra mim nenhuma novidade, na verdade. É uma coisa que eu falo quando eu vejo filmes bem sanguinários, eu falo que eu tenho pavor de sangue, mas de corpo não. Inclusive, uma curiosidade que poucas pessoas sabem, quando eu era adolescente, eu queria ser médica legista. E é muito bacana que, como autora, a Caitlin, ela sempre foi muito interessada no assunto morte. Ela estudou bastante sobre a morte em diversas culturas, em diversas religiões, em diversas épocas. Então, durante o livro, ela vai trazendo bastante informação histórica, bastante informação de outras culturas, o que é muito legal. Num trechinho, ela fala uma coisa bem legal assim, ó. 4.000 anos atrás, os Vedas hindus determinaram que a cremação era necessária para que a alma aprisionada pudesse ser libertada do corpo morto impuro. No momento em que o crânio se abre, a alma é libertada e voa para o mundo dos ancestrais. Como pensamento, é lindo, mas se você não está acostumado a ver um corpo humano queimar, a cena pode ser quase infernal. E aí, ela está descrevendo como é o processo da cremação, detalhadamente. Ainda mais uma curiosidade histórica sobre rituais de falecimento em outras culturas, ela conta o seguinte. No primeiro século da Era Comum, os romanos construíam piras crematórias altas usando troncos de pinheiros. O corpo não confinado era deitado em cima da pira e o fogo era ateado. Depois que a cremação terminava, as pessoas de luto recolhiam os ossos, os lavavam em leite com as próprias mãos e os colocavam em urnas. Para que você não pense que lavar ossos é coisa só do passado antigo, os ossos também têm papel nos rituais da morte do Japão contemporâneo. Durante o Kotsuagi, que é o recolhimento dos ossos, as pessoas de luto se reúnem em torno do forno crematório quando os ossos são tirados da câmara. Eles são colocados em uma mesa e as pessoas da família se aproximam com palitinhos compridos para pegá-los e transferi-los para a urna. A família primeiro pega os ossos dos pés e vai subindo na direção da cabeça, para que o falecido possa entrar na eternidade com a cabeça para cima. Eu particularmente achei essa informação bem curiosa, já que ela fala que é uma coisa que acontece no Japão contemporâneo. Como eu sei que o canal ele é visto por pessoas do mundo inteiro, se você aí mora no Japão e puder me confirmar essa história, por favor, me escreva aqui embaixo nos comentários. E como eu falei,
a Caitlyn divide diversas partes da vida dela, sobre a relação dela, sobre as experiências que ela já teve frente a frente com a morte. E aí um pouquinho mais à frente, quando ela fala do incidente da garotinha no shopping, ela comenta uma coisa que é muito interessante e muito importante a gente perceber, que são os transtornos que podem ocorrer depois desse tipo de acontecimento. E ela fala o seguinte: eu já tinha começado a ver a morte em todo lugar. Ela morava na extremidade da minha visão periférica. Uma figura obscura e com capa que desaparecia quando eu virava o rosto para olhar. Havia um aluno na minha turma, Bryce Hashimoto, que tinha leucemia. Eu não sabia o que era aquilo, mas um colega me disse que fazia você vomitar e morrer. Assim que ele descreveu a doença, soube na mesma hora que eu também sofria dela. Consegui senti-la me comendo de dentro para fora. Com medo da morte, eu queria recuperar o controle sobre ela. Achei que ela tinha que ter pessoas favoritas. Eu só precisava ter certeza de ser uma delas. Para limitar minha ansiedade, desenvolvi uma série de comportamentos obsessivo-compulsivos e rituais. Meus pais podiam morrer a qualquer momento. Eu podia morrer a qualquer momento. Era meu trabalho fazer tudo certo, contando, batendo, tocando, verificando, para manter o equilíbrio do universo e evitar mais mortes. Existe um tratamento para o transtorno obsessivo-compulsivo chamado terapia cognitivo-comportamental. Ao expor o paciente aos seus piores medos, ela pode ver que o resultado desastroso que espera não vai acontecer, mesmo se não executar seus rituais. No entanto, meus pais cresceram num mundo em que terapia era para malucos e os perturbados, não para sua filha amada de 8 anos, que por acaso cuspia na gola da camiseta e batia obsessivamente os dedos na bancada da cozinha. Às vezes, penso em como minha infância teria sido diferente se eu tivesse sido apresentada diretamente à morte. Sido obrigada a conviver com a presença dela, apertar sua mão, ouvido que ela seria uma companheira íntima, que influenciaria todos os meus gestos e todas as minhas decisões sussurrando "Você é comida de larva" no meu ouvido. Talvez ela tivesse se tornado minha amiga. Então, de verdade, o que uma boa moça como eu estava trabalhando em um crematório assustador como a West Wind? A verdade era que eu via aquele trabalho como uma forma de consertar o que aconteceu comigo quando eu tinha 8 anos. A garota que ficava acordada à noite com medo, encolhida debaixo da coberta, acreditando que se a morte não pudesse vê-la, não poderia levá-la. Além de me curar, eu também poderia desenvolver formas de aproximar as crianças da morte desde cedo, para que elas não acabassem tão traumatizadas quanto eu quando tivessem sua primeira experiência com a morte. E isso eu achei muito legal. Ela pegou uma dificuldade dela e transformou num propósito de vida para que outras pessoas não tivessem que sofrer da forma que ela sofreu e tenham um amadurecimento a mais sobre esse assunto. Então, é um livro muito legal, como eu falei, é um livro muito detalhado, mas é um livro repleto de história, de cultura, então é bem legal, eu gostei bastante. Infelizmente, agora no ano de 2020, morte foi a coisa que nós mais tivemos e eu sei que é muito difícil, foi muito difícil para muitas pessoas, acredito eu que para a maioria delas, lidar com isso, independente se foi por Covid ou se foram por outras patologias ou acidentes ou tragédias. É um assunto delicado, mas é um assunto que precisa ser conversado, é um assunto que precisa ser entendido, compreendido, refletido, para que a gente tente passar por esses momentos de perda de uma forma mais leve, com mais sabedoria. Então, é um livro bem detalhado, bem explicativo, bem cheio de referências, eu gostei bastante. Eu já vi que a Caitlyn fez um outro livro, parece que é mais ou menos nessa linha, já estou bem curiosa para ler. E se você aí já leu esse livro ou um outro livro da Caitlyn, por gentileza, me escreve aqui embaixo nos comentários, me dá a sua indicação, me conta qual é a sua opinião. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo! Tchau, tchau.